Tina Criações convida vocês para continuar o projeto das borboletas. Nós já fizemos esses dois trabalhos, né? Das borboletas grandes, a apostila 14. E hoje eu convido vocês a fazer o barrado das borboletas pequenas, que também é da apostila número 14. Essa apostila, ela é riquíssima, belíssima. Então, vamos lá ver o que nós precisamos para fazer esse barrado de borboletinhas. Para produzir esse pano de prato com o barrado borboletinhas, nós vamos precisar do risco da apostila número 14, uma sacaria de 70 por 50 sem bainha, porque o meu pano de prato é sem bainha. O bico de 50 centímetros, bordado lese, como vocês devam chamar. E vamos ter ainda 50 por 18 de entretela, 50 por 18 de uma tricoline lisa, que eu escolhi esse amarelo claro, 50 por 18 desse poá vermelho. Esse será o nosso material para preparar o nosso pano de prato de hoje. Vamos iniciar o nosso trabalho por tirar o risco. A nossa faixa de entretela de 50 por 18, dobramos ao meio com a cola virada para dentro, ó. Coloque aqui sobre o seu barrado, encontrando aqui o centro, para nós podermos fazer o nosso risco. Vamos virar um pouco nossa entretela assim, para poder a gente colocar essa parte aqui exatamente nessa metade da borboleta, porque ele é um barrado que vai ficar em sentido V. Então, coloque assim, certinho aqui na metade da sua borboleta e faça o seu risco. Pronto. Feito isso, é só copiar. Nós vamos copiar todo o risco na nossa entretela. Eu uso lápis 6B, porque é muito bom pra gente fazer os riscos. Tem o grafite molinho, e aí você copia com facilidade. Após copiarmos o nosso risco, vamos agora passar para o nosso tecido. Após ter feito o risco na nossa entretela, nós agora vamos aderir essa entretela ao nosso tecido, no avesso do tecido. Avesso da entretela com avesso do tecido. Colocamos aqui sobre, organizamos e agora passamos a ferro com proteção de papel manteiga. Tendo passado a ferro, dobramos no centro aqui onde nós riscamos, olha. Nós temos que levar em consideração esse centro aqui da borboleta. Coloque alfinetes para sustentar. Após alfinetar, nosso trabalho agora é recortar no risco com cuidado, para não danificar, porque nós vamos aproveitar esse recorte para fazer o segundo pano de prato com barrado de borboletas pequenas vazadas. Vamos aproveitar da mesma forma que nós fizemos com as grandes. Após recortarmos, é esse o resultado. Aqui nós teremos o barrado, que vai ser o vazado, né? Da sobra. E aqui nós temos o barradinho que riscamos hoje, que vai ser essa borboletinha aqui. Já coloquei um centro aqui, um miolinho marrom, ainda não tem nada colado, mas eu já coloquei para vocês verem. Vou reservar tudo isso aqui e vamos preparar o nosso pano de prato para receber o nosso barradinho. Colocamos sacaria
bico bordado com o direito para cima, faixinha de tricoline lisa sobre e vamos passar uma costurinha para unir essas três partes. Com o nosso barradinho no lugar, vamos agora colar nossas borboletas. Vocês vão dizer assim, mas essa borboleta não estava assim. É porque eu não tinha vazado aqui essa parte. Porque no desenho, ela traz essas partezinhas vazadas. Então, eu resolvi fazer exatamente como está no desenho, ok? Agora, vamos colar nosso barrado decorativo aqui para poder fazermos o acabamento. Passamos uma colinha bem de leve, porque ele é um barradinho bem delicado. Nós passamos uma colinha aqui e depois passamos o ferro quente com a proteção de papel manteiga para poder fazermos o acabamento. Façam essa colagem com carinho. Bastante cuidado, não coloque excesso de cola, porque você tem partes aqui estreitinhas. Se você colocar muita cola, ela vai espirrar para um lado e para o outro. Então, ponha pouquíssima cola, só para poder aderir o seu barradinho aqui no lugar. Depois de colar um lado, colamos o outro, daí protegemos com papel manteiga e passamos a ferro. Tendo colado nossas borboletinhas, coloquei aqui um centro marrom, que é para ser o corpinho delas, e agora eu faço umas anteninhas. Como sempre, minhas borboletas com umas antenas grandes, né, gente? Mas é para ficar bem visível. Fazemos aqui umas anteninhas que depois a gente passa lá na máquina para poder fazer o acabamento. Aqui por cima da tinta da caneta eu passo na máquina para dar o acabamento, fica bem legal. Agora vamos para a máquina para fazermos o acabamento de todo esse trabalho. Só que antes disso, que eu ainda não tinha feito, eu passo aqui na borda do meu barrado uma cola para que ele possa ficar acomodado aqui no lugar e não fique fugindo, escapulindo, sei lá como dizer, na hora que nós estivermos trabalhando o nosso acabamento. Fazemos a secagem assim, com o ferro quente, papel manteiga protegendo de toda a cola, para não desgastar a máquina, não enguiçar a máquina. E aí vamos para o acabamento. Com a nossa máquina aqui regulada no zigue-zague 3,5 de largura e o ponto em 0,5, que é o meio ponto, começamos o acabamento da metade para um lado, depois fazendo da metade para o outro. Essa é a melhor forma de trabalhar para não deixar o seu barrado ficar dando diferença. Porque a gente começa de um lado, vai o tecido puxando e acaba dando diferença, ficando estranho. Então, a gente vai assim, ó, fazendo metade, depois voltamos e fazemos a outra metade para o outro lado. É a melhor forma que eu já encontrei de trabalhar. Ficar tudo certinho.
Aqui o nosso trabalho vai ser contornar todo o nosso apliquezinho aqui, nosso barradinho decorativo, com carinho, bem cuidadosamente, aqui para ficar bem bonito. Fazemos primeiro todo esse contorno externo, depois vamos fazer essas partes vazadinhas, por último as vazadinhas da borboleta aqui nessa parte vermelha. Depois de fazermos toda a parte vermelha, fazemos o corpinho e as antenas e vai estar pronto o nosso aplique. Muito bom de fazer. O trabalho que ele nos dá é o recorte, porque inclusive esse vazadinho você tem que ser bem cuidadoso para fazer e não estragar. Mas o restante do trabalho é maravilhoso, é prático. Você faz tranquilamente. Então, vamos fazer borboletas grandes, que foi o anterior. E agora borboletas pequenas. Todos esses trabalhos aqui que eu estou fazendo das borboletas pertencem à apostila número 14. É uma apostila maravilhosa que eu aconselho a todas as seguidoras a adquirirem, porque ela é riquíssima. Terminei todo o contorno do nosso barrado na parte externa. Agora vamos fazer essas partes internas aqui. Com calma você vai girando. Não pise acelerado na máquina, vai com calma. Vai girando para que você possa contornar aqui, que é um modelinho oval, arredondado, e você possa contornar tranquilamente e ficar um trabalho bonitinho. Pronto, cheguei onde eu havia começado, tiro e vou para o outro lado. Faça outra parte. Aqui eu sempre tenho que estar com a mão próxima, porque eu tenho que equilibrar aqui, ó. Aí às vezes até encobre aí pra vocês. A gente vai girando, vai acompanhando o formato aqui. Pronto, até chegar onde você iniciou. Passa agora para a parte de cima da asa. O mesmo trabalho, continua acompanhando. Essa partezinha vazada.
Pronto, fizemos a borboleta, a parte tá, externa tá toda feita, fizemos as partes internas vazadas. Vou fazer em todas elas o mesmo trabalho e por último vou passar aqui no corpinho dela com marrom e nas antenas. Estamos no acabamento da nossa última borboleta. A gente vem aqui, contorna o corpinho dela. Sobe e faz a anteninha. Vai girando aqui, acompanhando o seu traço. Fez um lado, tira aqui, volta e faz o outro. E é isso o nosso trabalho. Olha só, tá feito o acabamento. Agora vamos só fazer o acabamento do barrado para poder a gente concluir o nosso trabalho. Aqui está o resultado do nosso trabalho risco apostila de número 14. Borboletinhas. Próximo trabalho, aproveitando o recorte, teremos esse aqui de borboletinhas vazadas. Esse vai ser o próximo. Então, é um barrado que resulta em 2. No mesmo recorte, você consegue 2 barrados. Então, se você gostou, dê o seu like, por favor, faça comentários e eu aguardo você no próximo vídeo. Se vocês desejarem adquirir os riscos, nossas apostilas de riscos, basta chamar naquele contato ali ou aí no vídeo fica passando também o nosso contato. Temos borboletas grandes e borboletas pequenas na apostila de número 14. Tina Criações agradece e até o próximo vídeo.